Meus queridos, quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Aproveitando que estão em pé, peço por gentileza que abram a Bíblia Sagrada. Pegue o seu exemplar da Bíblia Sagrada e abra mais precisamente na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Iremos ler todo este capítulo. Epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola, capítulo 4. Todos acharam, amém? Amém. Assim diz a Escritura Sagrada. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a manobra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Podem tomar assento, dando glória a Deus. Amados irmãos, eu quero, de antemão, agradecer ao convite que me foi dirigido, isso por intermédio de pastor Erma, para estar convosco aqui nesta noite. Quero agradecer por tanta confiança dada a mim pelo pastor Arnóbio, ao presbítero, agradecer ao presbítero Lineker também pela oportunidade de estar com os irmãos. Tenho visto aqui algumas feições que me são bastante amistosas, amigos, irmãos na fé, alunos lá da FATEAL de Maceió. E louvo a Deus por estar aqui também com aqueles que não conheço, porque fazem parte da família de Deus, e esse povo vai morar no céu. Amém? Meus queridos, hoje é um culto festivo.
é um culto em que se faz alusão a algo que Deus nos confiou, que é a continuidade do ensino da palavra de Deus, que desde a igreja primitiva foi preocupação daqueles que estavam à frente da igreja, da liderança. Não é à toa que para assuntos administrativos foram constituídos os diáconos, porque eles queriam cuidar da palavra, queriam cuidar do ensino, e ali já Deus estava descortinando o mistério que mais tarde vamos ver o apóstolo Paulo, de uma forma mais clara, trazer que seria um ministério, o ministério do ensino, que faz com que a igreja siga caminhando para o céu, sendo, portanto, edificada. O texto que eu trouxe aos irmãos é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Amados irmãos, essa porção da palavra de Deus foi escrita aproximadamente nos anos 64 ou 65 depois de Cristo. Paulo estava escrevendo a sua última epístola. Imaginem que o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito por Paulo. A Epístola aos Gálatas, embora ela não venha na sequência em primeiro, lá na formação do cânone do Novo Testamento, essa epístola foi o primeiro livro escrito, que se tem notícia a respeito da formação do cânone do Novo Testamento. Queridos irmãos, Paulo dirige essa epístola de forma muito pessoal a Timóteo. Timóteo que se encontrava na cidade de Éfeso. Havemos de estar lembrados que Paulo passa cerca de 3 anos da sua vida em uma de suas viagens missionárias, ali morando, habitando em Éfeso, tendo fundado uma igreja, e ali aquele trabalho prosperou, e aquele trabalho foi a base, inclusive, de Paulo, para que o evangelho fosse expandido por toda a chamada Ásia Menor, que hoje conhecemos como Turquia. Amados irmãos, o contexto não era fácil. A cristandade, na época, tão recém-formada, ela estava sob perseguição ferrenha. Nero estava perseguindo os cristãos, estava submetendo alguns à crucificação, outros à fogueira, e outros ainda eram colocados dentro dos campos de gladiadores, a fim de que eles fossem mortos pelos leões. A perseguição era tamanha. E eu quero já trazer algo para você glorificar a Deus. Enquanto os cristãos estavam sendo mortos, entregando as suas vidas, nos coliseus da vida, quase que abraçando os leões que estavam ali ferozes e que queria tragá-los, Roma achava que com isso iria parar o evangelho, a expansão do evangelho. Mas os próprios romanos pasmavam de ver os cristãos se entregando à morte e dizendo: eu agora estou indo ao encontro de meu Senhor. O evangelho não parou. Ninguém se amedrontou. Abraçava-se a morte porque se sabia que depois da morte, aqui física nessa terra, a luz iria abrir diante dos olhos e lá no final do túnel estaria o Salvador, de braços abertos, dizendo: bem-vindos, benditos de meu Pai. Meus queridos, essa era a realidade que Roma enfrentava. Paulo estava, quando escrevia essa epístola, preso na conhecida prisão Marmetina. Essa prisão até hoje tem as suas estruturas conservadas. Eu tive o privilégio de ir a Roma, e ela tem uma construção de uma igreja, de um templo religioso católico sobre a prisão. E essa prisão eu posso descrever em poucas palavras. E os irmãos vão, pelos olhos aqui da fé, começar a contemplar o que aconteceu com Paulo. Até hoje, ela é fétida. Até hoje, mesmo em época de verão, ela é fria, úmida e acumula insetos. Esse foi o ambiente que o apóstolo Paulo esteve morando, residindo nos seus últimos dias de vida.
a prisão mamertina. Então ele se encontrava preso nessa prisão, e embora fosse cidadão romano, tivesse o direito de ser tratado com algum privilégio, ali, sob ordem de Nero, os guardas o tratavam mal. O máximo que deixavam acontecer era de Lucas, o médico, ir lá saber um pouco da saúde de Paulo e algum outro cristão que tinha alguma influência ou que conseguia algum favor visitar Paulo. Mas Paulo era privado de tudo, embora tivesse algum privilégio. E ele estava ali, amados irmãos, esperando a morte por decapitação. Ele sabia que a cabeça dele ia rolar. Ele não podia ser crucificado porque ele era romano. E o outro tipo de morte, que era considerada uma morte misericordiosa, porque era uma morte rápida. Afinal de contas, a espada, quando descia sobre o pescoço de alguém, alguém ali já cessava as suas funções vitais, tendo em vista o grande trauma causado ao corpo humano, e o camarada já estava sendo transportado, ou o espírito dele, para outra dimensão. Era uma morte rápida. Era a única coisa de privilégio que Paulo tinha certeza que iria chegar do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista espiritual, a sua perspectiva era maior. Ele dizia: eu vou encontrar o Senhor. Eu vou encontrar o Senhor. Eu vou ver lá no final do túnel o Senhor. A luz vai me encandear e eu vou ver o Senhor de braços abertos. Era a expectativa que pairava na mente de Paulo. Amados irmãos, Paulo estava, portanto, passando por privações, mas algo além disso estava acontecendo com Paulo. Paulo havia sido abandonado. Ele mesmo reclama. Fizemos a leitura do texto da palavra de Deus. Ele diz do abandono. Ele diz da apostatação da fé por parte de alguns que foram seus companheiros durante os longos anos de ministério paulino. Paulo, portanto, como qualquer ser humano que está aqui presente nessa casa de oração, ele sentiu abandono na sua última hora. Ele queria estar melhormente amparado, afinal de contas, não só foi Timóteo a quem ele dirigiu essa carta, mas muitos outros tantos lhe foram filhos da fé. E ele esperava que aqueles filhos estivessem ali ao seu lado. Queridos irmãos, se eu puder encontrar uma temática para essa epístola, eu poderia dizer que essa epístola ela trata da perseverança do cristão no Evangelho, embora o sofrimento. Escute isso. A perseverança, o comprometimento em servir a Deus por parte do cristão, dentro do contexto do Evangelho, embora os sofrimentos, embora as dificuldades. E isso eu posso identificar pelo cuidado que Paulo tem ao longo dos capítulos que antecedem o capítulo 4 e até no próprio capítulo 4, em relação aos falsos mestres. Paulo está advertindo Timóteo, dizendo: olha, tem cuidado, porque vai chegar um tempo em que esses falsos mestres vão querer tomar conta da igreja. Vão querer destruir os fundamentos que nós construímos. Amados irmãos, trazendo essa rápida descrição, não estamos distantes dessa realidade, sim ou não? Estamos vivendo uma época em que muitos falsos mestres têm se apresentado e tentado entrar na igreja do Senhor para destruírem os fundamentos bem firmados. E aí eu quero louvar a Deus, porque a Assembleia de Deus, ela preza pela escola bíblica. É com a escola bíblica que esses fundamentos são conservados. Estamos aqui, assim como Timóteo, recebendo de Paulo, inspirado por Deus, a mensagem do comprometimento, embora as dificuldades, de mantermos o ensino da palavra de Deus sadio, da sã doutrina, a fim de que os falsos mestres não construam fundamento dentro desta casa. Então, amados irmãos, essa era a realidade de Paulo, que estava escrevendo a sua carta. Escute isso em tom de despedida. Paulo estava diante do seu filho espiritual
em relação ao qual ele tinha maior intimidade, que era Timóteo. Ele estava dizendo: eu estou me despedindo de você, Timóteo. Talvez eu não o veja mais, mas eu estou me despedindo. Você é o meu filho espiritual, lembra dos conselhos anteriores, mas eu quero reforçar esses últimos conselhos para ti, Timóteo. É por isso, amados irmãos, que ao lado de 1 a Timóteo e a carta a Tito, essa segunda carta de Paulo a Timóteo é conhecida como carta pastoral. Ele estava escrevendo a um pastor, ele estava escrevendo a um servo, ele estava escrevendo para uma pessoa em quem ele tinha depositado confiança e muito mais do que isso. Uma pessoa em quem ele tinha investido o seu tempo e os recursos que Deus lhe dera para formar obreiros. Sabe por que essa igreja tem chegado até aqui? É porque esse senso dominou os nossos líderes desde o passado. O senso de formar obreiro. Eu vejo aqui o Lineker, eu vejo aqui outros tantos obreiros, e vejo o quão é importante a figura do pastor Arnóbio formando esses obreiros. Porque um dia as nossas vidas se esvaem, nós passamos, mas os obreiros ficam. Os ensinos ficam, os fundamentos ficam. E esses obreiros que um dia foram filhos espirituais, agora se responsabilizarão no sentido de serem pais espirituais de outros tantos filhos espirituais. E assim tem acontecido com a igreja do Senhor. Mas, amados irmãos, eu quero voltar os meus olhos para a epístola, mais precisamente no capítulo 4 que lemos. E se eu me indagar a respeito desse capítulo que ele traz, eu posso chegar a uma conclusão. Esse capítulo, ele traz o testamento com um legado deixado por Paulo a Timóteo. Já ouviram falar o que é um testamento? Testamento é um documento tomado de formalidade que alguém faz em vida para ter eficácia apenas depois de sua morte. Enquanto o camarada está vivo, o testamento não tem eficácia. Ele só é um pedaço de papel com um monte de formalidades cumpridas, prometendo algo a alguém. Isso é um testamento. Mas quando o testador, aquele que fez o testamento, morre, começa o testamento a ter eficácia. O testamento, ele tem o poder de transferir, portanto, responsabilidades. No caso dos testamentos, de uma forma geral, transferir patrimônio. E não foi diferente com isso aqui que aconteceu entre Paulo e Timóteo. Paulo estava deixando o seu testamento com um legado. E o que é um legado? O legado é algo parecido com a herança. A diferença do legado para a herança é que um legado, ele é algo específico. É um tipo de bem deixado para outra pessoa. E em razão da morte ele há de ser transferido, mas é um bem específico. Diferente de uma herança, em que o indivíduo falece e deixa uma porcentagem do seu patrimônio a ser partilhado. O legado não é partilhável. O legado, ele é direcionado para alguém em específico. É um bem em específico. E eu quero dizer, sem sombra de dúvidas e sem medo de errar, que o capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo é um testamento através do qual ele deixa um legado para Timóteo. Um legado de quê? Paulo não tinha casa. Paulo não tinha carro, mas Paulo tinha experiência com Deus. Paulo tinha revelação de Deus na sua vida. E foi isso que ele deixou para Timóteo. A herança espiritual. O legado espiritual. E esse legado, amados irmãos, ele está distribuído aqui em toda esse capítulo 4, em grandes lições, às quais eu vou me referir agora. A primeira lição dentro desse legado que Paulo deixa é a aliança de continuidade da pregação do Evangelho. Olha como começa
o versículo 1: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. A aliança da continuidade do ministério, da pregação, da palavra. Havia necessidade de ter alguém que continuasse. Aí alguém diz, mas isso é uma aliança. Aliança é um acordo de vontades. Aliança não pode ter alguém obrigando o outro. Os dois têm que concordar. E nessa aliança, quem eram os protagonistas? Eram Paulo e Timóteo. Mas quem eram as testemunhas? Afinal de contas, toda aliança, ela tem que ter para produzir efeitos a legitimação dada por testemunhas. As testemunhas estão aí ditas diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa da parte de Deus para a tua vida ministerial. As alianças que você firma com Deus tem que ter o Senhor Jesus como testemunha. Essas alianças, quando tem o seu estabelecimento, tendo o Senhor Jesus como sua testemunha. E esse verbo conjuro-te aqui revela isso, porque conjurar quer dizer vamos firmar aqui juntos uma aliança. Toda aliança que tem o Senhor Jesus Cristo como testemunha, ela tem por fim, ela tem por eficácia máxima o sucesso ministerial. As pessoas muitas vezes querem assumir os postos, pastor, dentro da igreja hoje, por vaidade. É bom ser professor de escola bíblica. Eu queria estar sentado no altar junto do pastor, queria ser um presbítero, eu queria ser um evangelista. Não é condenável você desejar nada disso. É bom você desejar tudo isto aí. Mas quando você deseja motivado pela posição que você acha que isso implica, quando você deseja motivado porque isso pode te trazer um status na comunidade em que você vive, o Senhor Jesus não está nessa aliança. O Senhor Jesus, Ele tem aliança e compromisso com aqueles que têm por certo desejar essas coisas para agradá-lo, louvá-lo, enaltecê-lo, colocá-lo numa posição de destaque, de modo tal que aconteça aquilo mesmo que o apóstolo João disse, que ele cresça e que eu diminua. Quem assume cargo na igreja tem que ter essa noção, tem que ter essa inspiração, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu seja até esquecido. E é bom ser esquecido. Parece que eu estou dizendo uma loucura agora. Sabe por que é bom ser esquecido, meus irmãos? Porque quando o homem não te honra aqui na terra, a trombeta vai deixar de soar aqui, mas vai soar no céu. Entenda esse mistério aqui. Tem gente, pastor, que quando chega assim em época de festividade, aí não falaram o meu nome. Meu irmão, dê glória a Deus. Não falaram o teu nome, não fizeram trombeta no céu. Aliás, na terra, mas vamos fazer trombeta? No céu, está registrado. Está registrado. E quem registrou com uma caneta que é indelével, ninguém apaga. Deu para entender isso aqui, meus irmãos? Meus irmãos, e portanto, essa aliança que foi firmada entre Timóteo e Paulo, no sentido de continuidade da pregação do Evangelho, tinha o Senhor Jesus como testemunha. Eu quero que os irmãos entendam que a autoridade que é colocada sobre alguém, que a transferência de autoridade que é colocada sobre alguém, implica que essa pessoa passa a ter responsabilidade dentro da casa do Senhor e no contexto do Evangelho. Ninguém pode querer assumir uma posição sem ter o senso de que tem responsabilidade e que prestará contas diante do nosso Deus. Interessante, pastor. A gente, vivendo a vida ministerial, a gente se depara com muita coisa. Lá na Igreja do Farol, eu já vi muita coisa. Eu passei, desde que me converti, a minha vida toda ali naquela igreja.
e vi muita coisa acontecer. E eu recordo que na época do nosso pastor, saudoso pastor Neco, tinha um irmão da igreja que o desejo dele era ser diácono. E ele perturbou todo mundo na igreja. Ele perturbou o pastor Neco. Ele perturbava, toda manhã ele estava na casa do pastor Neco. Quando o pastor Neco estava aqui em Maceió, ele estava na casa do pastor tomando café. Ele era um rapaz dedicado. Amados irmãos, ele foi ao diaconato. Quando passaram algum tempo, ele viu que aquilo ali não influenciou na vida dele. Ele não ganhou o status que ele imaginava que ganharia. Ele foi atrás do presbitério. Ele fez o mesmo procedimento, pastor. Na casa do pastor Neco, todo dia, pela manhã. Perturbou. Esse indivíduo foi ao presbitério. Presbítero tem que ter umas funções mínimas para serem presbíteros. A função maior de um presbítero é a função de ensino para a igreja do Senhor. O homem não ensinava, pastor. O homem não ensinava. E quando ele se viu numa situação que não tinha capacidade de levar a efeito o presbitério, ele voltou a recolher os dízimos e ofertas como fosse um diácono da igreja. E alguém disse para ele: você é um presbítero. Ele disse: não, mas eu estou sentado aqui no púlpito, mas eu não me sinto à vontade, eu vou voltar a recolher os dízimos e ofertas. Amados irmãos, quando alguém tem a consciência de que essas posições que Deus colocou são meros cargos, terminam não cumprindo a transferência de responsabilidade que foi colocada nas costas desse indivíduo, que é o cumprimento das funções ministeriais. Isso desagrada a igreja, isso desagrada a Deus, e trouxe problema familiar. A esposa dele, ele botou a esposa para ir pedir compreensão do pastor, já com o pastor Orisvaldo. A esposa foi lá como se fosse uma mãe cuidando de um menino, porque ele fazia tanta coisa errada. Ainda faz, pastor. Faz tanta coisa errada, minha esposa está ali atrás, rindo e lembrando quem é a pessoa. Ele faz tanta coisa errada até hoje, pastor. Certo? Que a esposa foi lá defender que nem uma criança. Queira ter o peso que o Senhor Deus deu para você carregar. Porque no dia que você quiser ter um peso maior, você vai sofrer, vai trazer sofrimento para a igreja e para a sua família. Quando Paulo estava para transferir essa responsabilidade para Timóteo, ele sabia do obreiro que ele tinha lapidado, que ele tinha cuidado, que ele tinha ensinado, que ele tinha preparado para ser o seu sucessor. Amados e queridos irmãos, o exercício do ministério exige sobriedade, equilíbrio, exige ainda, amados irmãos, disposição para suportar aflições. Ninguém sabe as aflições que cada ministro de Deus carrega. Não somente de cunho familiar, pessoal, mas de cunho especialmente ministerial. Pastor Orisvaldo deu uma palavra que, no dia que estávamos nos preparando para a ordenação ao santo ministério de pastor, o pastor Orisvaldo disse, e foi difícil, pastor, de engolir aquela palavra, foi duro. Ele disse: quando aquela velhinha da igreja chegar para você, botar o dedo assim na cara, pastor, e dizer um monte de desaforo, depois de muitos anos de serviço, ela já está idosa, já está cansada, já está enfadada de tanta coisa, dê um sorriso para ela, dê um abraço, dê um cheirinho na cabeça. O pastor disse assim: dê um cheirinho na cabeça, né? Dê um cheirinho na cabeça, mas não responda. Muitas vezes o pastor passa por isso. Muitas vezes quem recebe de Deus uma responsabilidade desse tamanho passa por isso. Não é verdade, meus irmãos? Os irmãos que dirigem congregação sabem o que eu estou dizendo. Amados irmãos, Paulo exorta Timóteo ao exercício de seu ministério devido à chegada de um tempo em que os cristãos são apenas cristãos nominais. É muito bonito hoje dizer que é evangélico. Antigamente o povo dizia que era bode. Mas tem gente que enche a boca, até artista, diz: eu sou evangélico. Hoje é até moda. É status para alguém. É o gospel.
né? Mas, amados irmãos, olhem bem. Esses são cristãos nominais. Não passaram por nenhuma transformação. Estamos vivendo esse tempo, amados irmãos. Estamos vivendo, sabe que tempo? O tempo que, se eu for descrever o sentimento de Deus, é como se Deus dissesse assim: eu estou com saudade daquele menino que corriam dentro da igreja, que quando a graça descia, eles ficavam alegres na minha presença, mas eram fiéis, eram dedicados, não abriam mão de mim, me buscavam durante a madrugada, e quando dizia a vigília, eles estavam todos lá me buscando. É como se o coração de Deus anelasse por esse tempo. Hoje as igrejas estão tomadas de cristãos nominais, pessoas sem compromissos com Deus, ostentando o título de crente, mas sem dar verdadeiro testemunho de crente, nem ter verdadeira transformação de dentro para fora como crente. Amados irmãos, temos um Deus fiel, um Deus bom, justo, verdadeiro, misericordioso, que nos chama nessa noite: venha fazer aliança comigo, venha renovar o nosso pacto. Eu estou com saudade de vocês. Eu estou com saudade. Quando você dobrava o joelho na minha frente, diante de mim, a lágrima descia do rosto, eu te renovava. Você era cheio de mim, onde chegava não se envergonhava de falar do meu nome. Mas hoje, amados irmãos, os crentes estão tão passivos. Pacífico tem que ser, mas passivos não. Estamos vivendo em um tempo de tribulação, em um tempo dificultoso. E, amados irmãos, temos visto tantos que têm rejeitado os ensinos bíblicos. Dentro da igreja, amado pastor, dói-me no coração saber que certo tipo de ideologia chega, bate a porta e alguém escancara a porta e quer que entre e fique. Certo tipo de coisa que acontece no campo educacional na igreja, Lineker, tem que ter cuidado. Gente que vai ensinar, e tem aí já gente comprometida nesse sentido, de ensinar ideologia de gênero a criança dentro de igreja. Doutrinas satânicas que têm entrado dentro das igrejas. Loucuras, tem certo tipo de, eu não posso chamar nem de culto, de encontro de pessoas que parece um terreiro. Todo mundo rodando, sem sentido, e alguém com atabaque, e não tem nada de Deus naquilo. Mas quando o Espírito de Deus desce é diferente, meu irmão. Quando o Espírito de Deus vem é diferente. O que é que diz o Atos dos Apóstolos? E veio um vento, aliás, um som, não foi um vento, não, foi um som de vento, veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas línguas de fogo, repartidas como que de fogo, sobre a cabeça de cada um deles, e falavam em novas línguas. Alguém pensava que aqueles homens estavam bêbados. Mas o apóstolo Pedro, com a autoridade de Deus, disse: não, isso aqui é o cumprimento da promessa feita pela boca do profeta Joel, de que nos últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Amados irmãos, fazemos parte dessa realidade. Somos chamados a viver essa realidade. Meus queridos, aí as igrejas têm sido tomadas de mestres que falam coisas que muitas vezes só são para agradar os ouvidos. A palavra de Deus diz, a epístola aos Hebreus, é espada aguda de 2 gumes, altamente penetrante, com eficácia sobrenatural, para discernir cada uma das vidas que é confrontada pela palavra de Deus. Quem ensina dentro da igreja do Senhor, quem tem o ministério de ensino da igreja do Senhor, tem a espada na mão para manejar. Espada corta, faz cicatriz, faz marcas.
A espada não pode ficar de enfeite nas nossas prateleiras, mas havemos de usá-la, ensinando os mistérios da sã doutrina que tem trazido a igreja até o presente tempo. E isso há 2000 anos tem acontecido. E isso tem provocado o mover do Espírito. Porque muita gente quer o mover do Espírito, mas o mover do Espírito deixa dizer, não vem com festividade. Festividade é bom, mas não vem com festividade. O mover do Espírito vem através da palavra. É a palavra. É a palavra. Então a palavra há de confrontar. E quando ela confronta, ela não vai causar comichões nos ouvidos de alguém que vai se agradar com aqueles comichões, aquela coceirinha gostosa no ouvido. Mas a palavra, ela vai muitas vezes doer. Mas ela vai doer para curar. Ela vai doer para transformar. Ela vai doer para libertar. Ela vai doer para que cada vez mais nós reflitamos a glória de Deus nas nossas vidas. Queridos irmãos, além disso, a igreja do presente, infelizmente, muitos da igreja do presente têm voltado às fábulas. Agora há pouco, meio do ano, eu fiz uma viagem. E lá eu escutei uma guia dizendo uma coisa que eu não imaginava escutar naquele país tão cheio de tecnologia. Eu estive na Estônia, um país extremamente tecnológico. E a guia disse assim, um dia nos cristianizaram. Sabe o que ela quis dizer com isso? Sabe o que ela quis dizer? Que impuseram o cristianismo a eles. Mas agora estamos voltando, veio um país tecnológico daquele. Estamos voltando a adorar os elementos da natureza. Há aqui registro de pessoas que se reúnem ao redor de uma velha árvore e ficam ali de braços dados adorando, contemplando a árvore. Isso é voltar às fábulas, pastor. Isso é voltar aos mitos. Aí alguém diz, mas está distante de mim que eu estou na Assembleia de Deus. Meu irmão, toma cuidado, que um dia desse a Europa estava mandando um missionário para o Brasil. Está hoje vivendo um cristianismo decadente, ou eu posso dizer, uma fase pós-cristã. Sabe como é que combatemos isso tudo aí? Com o ensino da palavra. Com a escola bíblica. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Professor que chega diante da sala e diz, hoje eu não estou preparado para ensinar para os alunos, porque eu tive um trabalho assim, eu tive um compromisso assado, e eu cheguei aqui mal preparado. Vamos ver o que a gente pode fazer hoje. Ele não é digno de estar diante de uma sala de escola bíblica. Não é digno. Não é digno. Porque o Senhor que capacitou e que chamou, Ele dá condições para o camarada chegar diante da escola bíblica, diante da sua classe, e ensinar adequadamente como o Senhor mandou. Agora, quando se abandona esse compromisso, nem ele é digno de estar ali. E o estrago que ele faz na igreja é de esmorecer a fé daqueles que chegam e de inserir a igreja num período pós-cristão. Havemos de ter essa preocupação, amados irmãos. Se tem professor assim, retire, afaste. É zelo na casa do Senhor. É zelo. Se alguém se sentiu doído com essa palavra, transforme essa dor em estímulo para ser diferente do que tem sido. Amém? Meus irmãos, segunda lição que nós vemos aqui na carta de Paulo. A recompensa divina pelo cumprimento do ministério. Paulo comparou, escute isso, o seu ministério com o êxito, com a vitória, com o sucesso tido por um atleta. Escute isso. Esse texto, alguém me pergunta, irmão, vai pregar sobre esse texto aqui no meio da festa? Eu vou pregar. Foi o Senhor que me mostrou esse texto para pregar para os irmãos, vou pregar esse texto. Alguém disse, mas esse texto é utilizado para enterro. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas esse texto que alguém usa para enterro hoje, pode usar, é recomendável que use. Ele tem uma grande lição.
Paulo está de forma parabólica, através de uma parábola, demonstrando que a vida cristã é como se fosse a vida de um atleta. E primeiramente ele diz, combati o bom combate. Ele está se comparando a um guerreiro que vai para a arena lutar. Quem tem um compromisso de servir a Deus, luta todo dia, meu irmão. Enfrenta leão todo dia. Enfrenta dificuldade todo dia. Satanás muitas vezes vem e diz bem assim, para que você está se dedicando tanto? Tem tanta coisa lá fora que você podia dedicar, ganhar dinheiro, ficar até rico. Mas você diz, Satanás, vai para lá porque eu estou servindo ao meu Jesus. Está difícil, está complicado, eu me sinto limitado, mas eu sei que tem algo me esperando no céu. Eu sei que tem uma recompensa que ninguém vai me tirar. Amados irmãos, e Paulo diz assim, acabei a carreira. Ele estava se comparando, sabe ao que? O maratonista. O maratonista percorria 42 quilômetros, como até hoje é nas maratonas clássicas. E ele estava dizendo com isso, olha, tem que percorrer muita coisa. Tem que subir muita ladeira, tem que descer muita depressão. Tem que enfrentar muito terreno irregular. Mas tem que chegar o fim disso aqui, mesmo que seja esgotado. Sabe por quê? Porque chegando ao fim, tem uma coroa esperando. Tem uma coroa esperando. A coroa de louros está esperando. E aí ele diz assim, guardei a fé. Guardei a fé. Alguém diz, e por que Paulo disse que guardou a fé? Porque, amados irmãos, todo competidor que se inscrevia em uma competição dentro dos jogos gregos, ele tinha que antes firmar um compromisso. E o compromisso era de ser honesto no cumprimento de todas as regras daquela competição. Ele tinha que firmar o compromisso dizendo, eu vou guardar a regra. E Paulo estava dizendo as últimas palavras, dizendo, eu guardei a fé, eu guardei a regra, eu guardei o evangelho, eu guardei a revelação, eu guardei aquilo que Deus me deu, eu guardei o compromisso, eu guardei o ministério e cumpri tudo isso para a glória de Deus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, portanto, de forma parabólica, de forma comparativa, ele se vê como esse atleta. Ele estava chegando ao fim do seu ministério e consciente de que seria um Marte. E ele diz, olha, minha vida vai ser oferecida como se fosse uma libação. A libação, escute isso, era um sacrifício em que ocorria o derramamento de vinho sobre a carne que estava sendo queimada como holocausto. A gordura da carne já cheirava, e aquilo se tinha como algo que agradava o Senhor. Mas quando derramava o vinho sobre aquela carne, o aroma aumentava. Então era uma oferta em cima de outra oferta. E Paulo estava com isso dizendo, quando a minha cabeça rolar, quando o meu sangue verter e derramar naquele solo ali em Roma, eu estou com isso plantando sementes, lançando sementes do evangelho que vai chegar lá em Rio Largo, na igreja que é dirigida pelo pastor Arnóbio, na igreja que é composta por cada um dos crentes que aqui estão. E essa igreja vai receber esse ensino, essa lição, e ela vai, através da vida, glorificar ao meu nome. Ao nome de Deus. Amados irmãos, quando o sacrifício de Paulo foi feito, é como se algo tivesse cheirado na presença de Deus. Algo agradou a Deus naquele sacrifício. O sangue de Paulo sendo derramado agradou a Deus, pastor. Mas sabe por quê? Porque foi através daquele sacrifício vivo da vida de Paulo que o evangelho se alastrou por toda a Europa. Depois de ter se alastrado na Ásia, chegou ao novo mundo, à América. Chegou ao Brasil, através dos missionários. Queridos irmãos, isso fala de sacrifício. Servir a Deus é um sacrifício diário de vida. Isso fala de renúncia. Quer servir a Deus? Renuncie.
Ah, mas eu quero isso, aquilo outro, e quero servir a Deus. É bom você querer tudo isso aí. Mas se algo na sua vida é mais do que Deus, está substituindo Deus, está no lugar de Deus, isso não agrada a Deus. Mas quando você diz assim, eu vou deixar isso aqui de lado, eu vou renunciar para servir o meu Deus, é como a vida de Paulo, vai cheirar suavemente. Deus vai se agradar. Pastor Isoldo, numa pré-eleção, uma vez ele disse uma palavra muito dura. Ele disse, muitos dos que estão aqui, uns vão para o campo, vão viver do ministério, outros vão dirigir aqui igrejas nas capitais e outros nunca vão dirigir igreja. Cada um tem uma chamada da parte de Deus, cada um vai cumprir aquilo que Deus designou. E ninguém acha ruim, porque alguém quer fazer da igreja cabine de emprego, pastor. Meio de ganho. Alguém precisa ser sustentado. O pastor precisa ser sustentado pela igreja porque ele está aqui com dedicação exclusiva, entre outros obreiros que também têm dedicação exclusiva. Mas tem gente que quer aquele cabidinho, pastor. Isso não tem nada a ver com o chamado de Deus na vida de ninguém, não. Pergunta ao pastor Isoldo do sentimento dele a respeito de ele ganhar da igreja, para ele dizer para você, olhando no seu olho, o que ele vai dizer. Ele diz assim, o pastor Isoldo, eu queria ser um homem bem-sucedido no meu campo de formação. Ele é bacharel em direito, advogado como eu sou. Ele disse, eu queria ter sucesso nessa área, mas o meu Deus não deixou e me botou aqui, nessa lida. E eu vou até o fim nessa lida. E ele disse, eu me constranjo todo mês quando a igreja paga o meu salário, porque eu queria estar recebendo, não da igreja. Eu queria que o dinheiro ficasse na igreja. Deu para entender o sentimento do obreiro, que serve ao Senhor com sinceridade, dentro da casa do Senhor. Ele não está esperando ganhar nada daqui, não. O nosso ganho é no céu, meu irmão. Você entendeu não ainda? O nosso salário é no céu. Eu disse aqui no CPO, eu vou dizer aqui diante da igreja. Amados irmãos, escute isso que eu vou dizer. Tem gente que diz assim, mas eu não ganho nada da igreja, por isso que eu não vou obedecer ao pastor. Eu sou um voluntário. É voluntário? Vai trabalhar na Cruz Vermelha. É voluntário? Vai trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. É voluntário? Vai trabalhar aí numa casa de assistência qualquer, mas na igreja não tem voluntário, não. Não tem. E sabe por que não tem voluntário na igreja? Porque no final de tudo isso tem um pagamento bem grande para mim e para você. Então não tem voluntário nenhum aqui. Aqui é todo mundo servo. Aqui é todo mundo servidor uns dos outros, amando uns aos outros, submetendo-nos uns aos outros, para chegarmos no céu e receber o pagamento. Não tem voluntário não aqui. Quando vier aqui essa conversa, pastor, lembre disso que eu estou dizendo hoje. Não tem voluntário não, pastor. Porque tem pagamento no céu. E voluntário não recebe pagamento. Agora, se recebe pagamento, já deixou de ser voluntário. É servo. E é servo de orelha furada. Porque tem um bom Senhor pagador que vai pagar ao final de tudo. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, terceira lição dessa noite. A solidão devido ao desamparo e aos afazeres ministeriais. O apóstolo Paulo, nos últimos dias de vida, que precederam a sua morte, sentiu solidão lá na prisão marmetina. E ele diz, Timóteo, vem me visitar o mais depressa possível. Mas peraí, se o apóstolo Paulo entrasse aqui no meio da igreja hoje, se ele estivesse vivo e entrasse aqui no meio da igreja, todo mundo ia carregar ele nos braços, pastor. Mas no final da vida não tinha um perto dele. Foi como o Senhor Jesus, não teve praticamente ninguém. Ficou lá João, olhando para um lado e para o outro, acho que era um menino. Era um menino. Deixa eu dizer aqui uma coisa, escute isso que eu vou dizer. Certa vez indagaram o Senhor Jesus sobre o pagamento do tributo. Os irmãos lembram disso, está no Evangelho. Ele mandou Pedro pescar. E na boca do peixe veio uma moeda que só dava para pagar o tributo dele, Jesus, e de Pedro. E os outros? Pois é. Eles não tinham idade. Porque o tributo ele só era cobrado quando o homem já tinha 30 anos de idade. Se ele tinha abaixo de 30, alguns dizem 20 anos de idade. Se ele tinha abaixo de 30, não pagava tributo. Sabe com isso eu deduzo? Sabe do que isso eu deduzo? Os outros apóstolos eram tudo novinhos. 19 anos.
20 anos. E tem crente velho de 40 anos na casa do Senhor com mimimi, pastor. Tem crente com mimimi. O pastor passou por mim, não deu nenhuma paz do Senhor hoje. Meu Deus, o pastor com a cabeça cheia de coisa, preocupação. Às vezes o pastor passa que nem percebeu que você estava ali. Pelo amor de Deus, continue servindo a Deus. Eu não vou mais não naquela igreja, porque não me deixaram cantar no coral. Corrija a sua vida, meu irmão, porque você vai ter a oportunidade de cantar no coral. É um monte de gente de mimimi. Agora aquele povo. Teve gente que morreu crucificado de cabeça para baixo. Teve gente que morreu flechado. Teve gente que morreu de formas tão terríveis. Dizem que teve apóstolo que foi para as bandas da Índia e teve o corpo cerrado. Amados irmãos, esses homens eram homens de 20 e poucos anos. E volto a dizer, crente vem na igreja com mimimi, pastor. Com conversa troncha. Com conversa menino pequeno de 12 anos. Amados irmãos, aprendamos a servir a um Deus verdadeiro, com fidelidade diante desse Deus, com dedicação. Se você está aqui, é misericórdia de Deus. Se você está cantando no grupo, é graça de Deus. Se você tem a oportunidade na igreja, quem era eu? Quem éramos nós? Quem era cada um de nós para estarmos aqui? O privilégio de sentar numa bancada dessa é tão bom da parte de Deus. E só basta sentar na bancada e tem gente com mimimi, dizendo que não vai servir mais Jesus. O que é que Jesus fez por ti a não ser coisa boa, meu irmão? Você vai deixar de Jesus? Não deixe não. Ele é bom demais para alguém querer imaginar ou cogitar e deixar. Ele só tem coisa boa para cada um de nós. Amados e queridos irmãos, Paulo estava só, sentindo solidão. Ele diz que o seu cooperador Demas, que é conhecido também como Demétrio, ele foi para a região da Tessalônica, provavelmente para satisfazer algum interesse pessoal. Escute isso. Na nossa jornada ministerial, nós convivemos com muita gente. Porém, amados irmãos, tem gente que não continuou lutando, não continuou perseverando, e ele quis seguir o caminho pelas próprias pernas da apostasia. E, amados irmãos, oramos por essas pessoas, mas não podemos ter a nossa fé abalada por essas pessoas. No popular, a vida continua e havemos de continuar servindo a Deus. Na nossa vida ministerial, alguém deixa, alguém fica para trás. Pastor Nóbio deve ter muito mais histórias do que eu de gente que ficou para trás, não é verdade, irmão? Não é verdade, pastor? Muita gente ficou para trás. Muita gente que apostatou, muita gente que largou o arado. Queridos e amados irmãos, diz ainda Paulo, olhe, além disso, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando nós servimos a Deus, muitas vezes formamos vínculos de amizade, de família tão forte com os nossos irmãos, que mesmo quando nós temos a consciência de que esse irmão precisa servir a Deus em outro lugar, ficamos pesarosos quando aqueles irmãos têm que deixar o nosso convívio diário. Não é verdade? Tem gente até que deseja, eu tomara que dê errado aquele negócio do irmão, para o irmão ficar mais um pouquinho. Vá orar por ele, meu irmão. Deixa ele ir embora na jornada dele. E quem sabe até a jornada dele abre a jornada para a sua vida ministerial também. Esteja orando por ele de longe, assim como o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, fulano foi-se embora, mas com certeza ele estava orando por aquele fulano que ele enviou. Amados e queridos irmãos, o tempo vai-se embora e eu vou ter que encerrar. Mas ele diz, olha, de todos os meus cooperadores, Lucas foi o único que não me deixou totalmente só, ele estava ali comigo. Tem situações da vida, meus irmãos, que havemos de ficar só, escute isso. Havemos de ficar só. Passamos por certos desertos, por certas situações, em que não tem parente, não tem amigo, não tem aquela pessoa que é mais íntima, aqui humanamente falando de cada um de nós, que possa estar conosco. Havemos de passar por essas batalhas muitas vezes sós. Mas deixa eu dizer uma coisa, não desanime não. Você está se sentindo só? Isso é o tempo que Deus está tratando contigo. Isso é o tempo em que Deus está te fortalecendo. Isso é o tempo em que Deus está te preparando para algo maior.
Amados irmãos, o apóstolo Paulo estava passando por aquele deserto com a ideia de que tinha algo maior, que tinha coroa que estava lá preparada para ele. Queridos irmãos, eu sei que muitas vezes nos sentimos só, aí Deus manda um acalento, manda alguém para dar uma palavra. Era Lucas. Lucas chegava lá e via a situação da saúde de Paulo, mas ele era portador de alguma palavra de Deus, e era portador de alguma palavra de Paulo para alguém mais. Mas eu quero encerrar. Tinha outras lições, pastor, mas o tempo adiantou, eu não posso trazer todas elas. Amados irmãos, aquele finalzinho de vida de Paulo, ele é marcante por uma coisa. Paulo termina o seu ministério com as suas últimas forças, querendo servir a Deus com todas as suas capacidades e em todo o tempo. Não é à toa que ele vai dizer: traga-me os pergaminhos e traga-me os livros. Ele com isso estava dizendo, porque até enquanto eu estiver respirando a última partícula de oxigênio aqui na terra, eu quero continuar servindo o meu Deus. Deus vai tratar contigo nesse deserto que você está passando. Eu já passei por alguns desertos. Eu posso garantir que depois de todos os desertos findados, a minha vida espiritual estava fortalecida, com a consciência de eu ter que ser inserido em uma realidade de bênção maior da parte de Deus. E geralmente era ministerial, pastor. Geralmente era ministerial. Deus sempre me botou na prova, apertou, para lançar em uma outra realidade. Mas uma consciência não podia sair de mim, e a consciência era: eu tenho que servir a Deus em todo tempo, com todas as minhas forças. Meus irmãos, que Deus poderosamente os abençoe nesta noite. Abençoe no ministério que Deus tem confiado a cada um de vocês. Mas eu quero destacar aqui algo muito especial. Quando Paulo ensina sobre o ministério de ensino, ele diz que deve haver dedicação. Certo? Ele elenca primeiro o ensino como um dom ministerial. E depois ele diz que deve haver dedicação. Mas eu quero fechar com palavras de Pedro, aliás, de Tiago. Porque Tiago, quando vai se referir a quem ensina, diz que quem ensina vai ser mais cobrado. Leve isso consigo. Não esqueça. E continue servindo a Deus com fidelidade. Pastor Lineker, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A minha palavra não poderia ser outra que não essa palavra de exortação, essa palavra de conscientização, essa palavra, amados irmãos, que da parte de Deus eu recebi para transmitir a cada um de vocês com a consciência de que hoje eu estou me desincumbindo do que Deus me deu e que você vai transformar isso aí em uma bênção na sua vida. Deus os abençoe.